Agora que a gente tem aqui a nossa função de debugging, né, nós vamos implementar a, uma diferença aqui, que é a seguinte, né? O objetivo aqui é, é não ter duas coisas. Primeiro, aqui quando defino, né, que eu coloco dentro do programa esse dicionário, eu quero transformar isso num objeto. Como é que eu faço para transformar isso, né? Então, em vez de adicionar um, um dicionário, né, eu vou adicionar um objeto. Esse objeto eu vou chamar de line, tá? Ele vai ser criado, obviamente, através dessa classe line, que não existe ainda, mas eu vou criar daqui a pouco, né? E na inicialização, o que esse line vai receber, né? Ele vai receber, por ordem, né, de estrutura, né? Ele vai receber o nome do programa, program name. Ele vai receber a linha na qual né, o número da linha na qual essa linha está sendo lida e, obviamente, a linha limpa, certo? Então ela vai receber isso. Então, ao invés de criar um dicionário desse tipo aqui, eu vou criar um objeto que tem essas variáveis, né? Então, vamos lá criar uma classe line, né, que tem esse tipo de estrutura aqui, ok? Para criar essa classe, eu vou para cá para cima. E aí a gente vai definir esta classe, né? A classe line vai ser definida, né? Class line, e ela tem um método de inicialização, init, um self, e aí o que ela vai receber? Ela vai receber o nome do programa, né? Que é o program name, como na ordem que a gente colocou lá, o line number, que lá é o ln mais 1, e aqui a própria linha, né? E o que esse método de inicialização vai fazer? Ele vai passar essas variáveis, né, para propriedades do objeto, né, variáveis do objeto. Então, a gente vai dizer que self, ponto, né, vai ser igual. E aí eu vou fazer, usando aqui uma mágica aqui do editor de texto, né, que é fazer o seguinte, eu vou 1, 2, 3, copiar, aí vem aqui, lá, colar. Ok? Então, é assim que a gente vai ter a formação desse line, ok? E, e aí, né? Quando eu crio esse objeto, vai ter um objeto que tem essas propriedades line, ok? Então, esse foi o primeiro passo, que é mudar a definição, né, dessa linha, em vez de dicionário, transformar ela num objeto. E agora eu preciso, em todos os lugares que eu usei, né, o objeto, eu preciso transformar, né, a leitura do objeto em leitura de... Desculpa, em todos os lugares que eu usei um dicionário, eu preciso transformar a leitura de um dicionário na leitura de um objeto, né? E onde é que a gente faz isso, né? Então, o primeiro lugar que a gente faz isso é lá quando a gente vai fazer o scanning no programa, tá? No scanning no programa, que é aqui, né, Program Scanning. Veja que aqui, ó, eu estou tratando o item, né, que são os elementos da lista de programas, né, da lista, né, que é o programa. Eu estou referenciando, né, line aqui como se fosse, né, um, um, um item de um dicionário, né, com chave line. Se o item agora ele é um objeto, em vez da gente chamar dessa forma, a gente chama line, dessa forma, ok? Então isso é suficiente para gerar o line que já existia, não precisa fazer mais nada aqui, né? E a princípio, né, tudo funcionaria, mas vamos ver. A outra coisa que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte: aqui no programa Scanning, eu não queria ter essa verificação de erros aqui, certo? Eu queria que esse programa Scanning fosse uma função mais simples e que ele delegasse para outro lugar
essa tarefa de verificar erros, né? Assim como depois a gente vai fazer para as operações também. Então, eu vou criar uma função, né, que vai, em vez de eu ter toda essa estrutura aqui, né, de verificação de erros da maneira como está aqui, eu vou fazer uma função que vai só checar se está tudo certo, e se não der nenhum erro, ele vai fazer o append, certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, onde ele... Isso aqui é onde ele entra para verificar se ele é um registro, certo? Um registrador. Aqui ele entra para fazer todas as verificações se ele for um comando, certo? Tá aqui, ó, o tipo de comando, e aqui é um registrador. Então, nessa parte aqui desse programa, que ele verifica se isso é um registrador, se está tudo ok com o registrador, porque quais são os problemas, né, na hora de definir um registrador? Ele tem que começar com a letra R, tem que ter 3 tokens, os outros 2 tokens, né, o X e o V, que são o segundo token e o terceiro token, eles têm que ser inteiros. Então, todas essas verificações, né, eu não quero fazer aqui, eu quero fazer em outro lugar. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dar um Ctrl X aqui, nisso tudo. Tá? Então, está copiado aí na área de trabalho do computador. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer simplesmente, né, que ele vai adicionar no registros, né, registers.append, um certo valor. Né? Porque lembra que a lista de registros, ela tem é uma sequência, né, uma lista que vai sequenciada, né, começando lá no 0. Esse aqui é o valor e não o índice, né? Aí depois tem o índice 1 e assim por diante. Então, mas o que entra aqui são valores inteiros, tá? Então eu vou criar uma função que vai exatamente me entregar, se tudo estiver correto, o valor do registro, tá? Então, essa função que eu vou criar ainda, ela vai criar o valor do registro, tá? E o que ela precisa para criar esse valor do registro, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu venho aqui no comando, então ele vai, por exemplo, olhar para o 1, né? Então ele vai identificar se é possível criar o registrador número 1 e vai colocar o valor 77. Então essa função vai ter que me retornar um 77, certo? Se tudo estiver correto. Então o que ela precisa para fazer isso? Ela precisa do item, que é esse, né, que foi definido aqui, e vai precisar do próprio registros, né? Então eu vou passar aqui para ele o registers, né? Então, tendo essa função que vai calcular isso para mim, né? Eu levo todo o processo de checagem para outro lugar, tá? Então, lembrando de novo, isso aqui é só para adicionar um elemento no registro, tá? Então, vamos criar essa função que é a register value, tá? Eu vou criar ela aqui em cima do debugging, aqui, né? Def register value. E como eu falei, ela recebe, né, o item e o registers. Então, aquilo que eu tinha cortado, agora eu vou copiar aqui. Tá? Copiei, tá? Então, esse aqui era o texto que estava lá embaixo, o código que estava lá embaixo, que eu simplesmente copiei para cá. Muito desse código vai mudar, certo? Porque a gente vai reorganizar tudo isso para ficar mais simples a maneira como se checa o registro, certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer, na verdade eu trouxe esse texto só para me guiar, certo? Então, vou até dar um enter aqui para saber que isso aqui é só para me guiar na escrita do que eu quero fazer aqui. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, eu tenho que pegar esse item e quebrar ele, né? Pelo menos tirar dele o line, né? Então, line, porque o line ele é usado para criar os tokens. Então, line vai ser igual a item.line.
Lembrar que item é um objeto, né, line. Ele é um objeto do tipo line, tá? Então ele tem essa propriedade line aqui. Depois, eu preciso, né, encontrar os tokens. Então, tokens, isso aqui é igual ao que eu fiz lá embaixo já, tá? Estou repetindo o código aqui para não passar o tokens como variável. Então, tokens vai ser quem? Vai ser line.split, mesma coisa que eu fiz lá embaixo. E isso aqui ele vai toda vez que eu vou criar tokens, eu separo ele, né? Eu dou uma separação em espaço. Por quê? Porque os tokens, né, ó, são separados por espaço. Esse é um token, esse é um token, esse é outro token, tá? Então o espaço aqui separa eles. Então quando eu faço isso, ele pega um texto desse e cria uma lista onde cada elemento foi criado a partir da separação do texto todo por espaços vazios, né? Então, tokens foi criado dessa forma. O que eu preciso fazer agora? A primeira checagem que eu preciso fazer é naquela questão do número de tokens, certo? Que é esse erro aqui, ó. Esse erro aqui é o primeiro que eu vou checar. Eu vou cortar ele daqui, vou trazer ele aqui para cima, e ele vai ser checado, né, com um statement parecido com esse aqui, né? Então, eu estou reutilizando o código para poder não ter que escrever tudo e poder fazer mais rápido. Então, se o comprimento da lista tokens for, aqui está igual, mas eu quero se ele for diferente de 3, né? Porque esse aqui estava no else do igual. Então, se ele estava no else do igual, é porque ele é diferente, certo? Então, eu escrevo esse texto aqui, né? Erro na definição de registradores, número incorreto de tokens, deveriam ser 3 tokens. Pronto. Aí eu mando ele escrever essa mensagem, certo? Então, essa é uma dos testes que eu vou fazer. Qual que é o outro teste que eu vou fazer? Esses dois testes, lembra que a gente faz o teste tanto para esse valor aqui quanto para esse valor, deles ser inteiros, a gente fazia juntos. Eu quero agora fazer um por um, porque cada um, embora eles tenham o mesmo teste, se ele pode ser transformado em inteiro, eu quero que cada um deles tenha uma mensagem diferente, porque se eu fizer junto, eu só tenho uma mensagem de erro. Eu quero uma mensagem diferente porque eles significam coisas diferentes, né? Então, vamos fazer essa separação dos tries, né? Então, o primeiro try que eu vou fazer é para, obviamente, o identificador do registrador, tá? Então, eu venho e faço um try. E aí, o identificador do registrador, eu vou chamar ele de reg ID, certo? Ou seja, identificador do registrador, ele vai ser quem? Eu quero que ele vire o int, certo? Do token, né? Vai ser o int do token 1, certo? Ele está aqui, ó. Aqui é 0, token 0, token 1, token 2. Quero que ele faça isso para mim. Feito isso, se ele conseguir fazer isso, ótimo. Lá na frente eu vou usar esse valor reg ID. Agora, se ele não conseguir fazer isso, ele vai dar um accept value error, certo? Vai dar um accept value error. E aí, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mostre para mim um erro. Qual que é o erro que eu quero que ele mostre para mim, certo? Eu vou copiar o erro que eu quero que ele mostre para mim, que é esse aqui, certo? Então, a identificação de um registrador deve ser o inteiro. Está aqui, né? Se ele não conseguir fazer isso, ele vai dar esse erro, ok? O que mais? Eu posso pedir, né, para ele fazer a mesma coisa, um try, para o valor do registrador, não para o identificador do registrador. Então, é bem parecido. Ó. Eu vou só copiar e colar aqui, certo? Esses dois tries aqui, eles vão fazer o papel desse, tá? Então, aqui, em vez de ser reg ID, vai ser reg val, certo? Que é o valor. E o token é o... E ele está no tokens 2, né? Lembrando, 0, 1, 2. Só que o erro não vai ser identificador, né? Vai ser o valor inicializado. Valor inicializado, né? Em um registrador deve ser inteiro, certo? Então esse é um outro erro.
Então, esses dois aqui cobrem essa parte que eu tinha escrito aqui, certo? Então, não, na verdade, essa parte aqui ainda, ela vai ter que ser lidada ainda, mas essa parte aqui, certo? E aí, por fim, né, eu fazia essa comparação. If, né? Então, isso aqui já foi, eu posso deletar. Né? Aí, por fim, eu fazia essa comparação. Essa comparação, ela é se, né, o ID do reg, que era o X antigamente, né? Que agora virou o reg ID. Se ele não for igual ao tamanho, né? Porque se ele fosse igual, a gente adicionava o valor no registrador. Só que isso é feito lá fora. Aqui eu só quero mostrar se der erro. Então, o que eu faço? Eu tiro isso, né? E vou mudar aqui a indentação dessa parte. Ou seja, se quem? O reg ID, que era o X, for diferente do comprimento da lista de registradores, ou seja, isso aqui vai checar se ele está fazendo se ele está fazendo a adição de registradores na lista de registradores de forma sequencial, tá? Que se ele não for igual ao tamanho, é porque ele é, por exemplo, um valor lá na frente ou lá atrás, e isso não pode, tá? A gente já discutiu isso da outra vez, então eu só estou mostrando aqui como é que o erro ele é gerado. E aí, o que eu quero que essa função faça no final? Então, veja só, se ele passar ileso, né, por todos esses erros, né, se depois que eu criei aqui o line, o tokens, se eu avaliei, analisei tudo e ele passar ileso, significa que eu estou com uma definição de registrador válida. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dar um return em quem? No valor. Porque a única coisa que me interessa é colocar o valor dentro da lista. Então, eu dou um return nisso aqui. Então, vejam bem, essa função aqui, onde é que ela é chamada, lembrar, lá quando eu identifico que o token 0 é um R, ou seja, eu estou nessa linha ou nessa, e aí eu chamo essa função e ela me retorna, se tudo tiver ok, ela me retorna o valor que está aqui, ou 77 ou 21 nesse caso. E aí ele adiciona no registers. Só isso que essa função faz, ok? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo, e a gente vai continuar com a verificação para saber se está tudo certinho isso aqui no outro vídeo.